Muitíssimo boa noite, meus nobres colegas de trabalho, estamos aqui de volta e eu quase que mandei de novo a galopê, aquela coisa longa assim. Muito bem, pessoal, estamos de volta e com ele, depois de 2 semanas de ausência, ele absolutamente recuperado, ele que tem o seu o histórico de atleta, mas que deu, é claro, totalmente no controle de Deus. Dionei Kleber Vieira, dê um salve, Dionei. Uma salva de palmas para o Dionei. Muito bem, muito bem. Diga aí, Dionei. Obrigado, gente. Boa tarde, pessoal. Olha, saudade de vocês, estava com saudade aí para poder voltar ativa, depois de 2 semanas de quarentena praticamente. E foi um tempo de batalha, um tempo difícil, complicado aqui. Não tão complicado como alguns que tiveram que ser internados, né? Eu não cheguei até esse extremo, mas foi um tempo bem difícil. Para quem não sabe, Dionei teve Covid, pegou Covid, e aí você falou bastante febre no começo, como é que é? Conta pra gente aí, só pra gente... O meu maior sofrimento foi a febre, né? Febre alta, em alguns momentos chegou a mais de 39 graus, quase 40. Então foi bem complicado. Então a febre incomodava muito, obviamente debilitando o corpo também, né? Porque quem já teve febre alta sabe como é que é. Além disso, eu tive na primeira semana muito problema na garganta, assim, muita dor de garganta, mas não perdi olfato, não perdi paladar, continuei comendo, né? Me alimentando. A minha saturação de oxigênio também caiu, não a ponto de necessitar de algum tipo de internação, mas caiu também, então a gente teve que ter cuidado em relação à questão pulmonar também. Na segunda semana já começou a fazer o revés, né, a virar e melhorar. Então aí a garganta já começou a ficar mais tranquilo, mas a febre persistiu, olha, pelo menos dos últimos 20 dias, uns 14 dias foram... Caramba. Febre de sequência, assim, foi bem complicado. E você ficou isolado em casa ou resolveu tomar... Eu fiquei isolado, fiquei isolado em casa, tanto que minha esposa e minha filha não pegaram, né? Só eu realmente fui o sorteado. Mas a gente se cuidou, elas, claro, mesmo em casa com máscara, todo o cuidado, né? A gente fez vários exames para ver se realmente elas tinham pego no processo ou durante, mas felizmente não pegaram, só eu peguei, né? Acredito que elas têm uma imunidade melhor do que a minha, são mais atletas do que eu. Mas eu acho que não é só a questão do histórico, acho que porque eu tenho amigos meus aqui que ainda estão internados, pegaram Covid da mesma época parecida, antes até do que eu, inclusive, e alguns deles estão internados, entubados, numa situação crítica. A igreja tem orado, se levantado sobre isso, né? Alguns saíram já disso, mas você vai explicar por que um organismo responde de um jeito e o outro de outro, não dá para dizer. Né? Só Deus o sabe, porque não tem como falar mesmo. Mas graças a Deus, estou aqui. Pela glória e misericórdia de Deus. E se não tivesse também, como disseram os leprosos lá, tão somente morreremos, né? Tão somente. Eu não continuei mais vivo do que nunca, como se diz. Né? Muito bom. E para ajudar nessa saga, eu vou testando um modelo novo aqui, vai ajudar a gente o nosso casal de pinda aqui. Ricardo e Raquel também estão aqui ajudando na entrevista. Tá conseguindo ver eles aí, Dionei? Consegue? Tô vendo. Então, muito vendo. Bem. Sejam bem-vindos. E aí eles vão falar o que quiserem falar aí, cara. Pode não falar nada também. Mas dá um oi aí, Ricardão. Dionei, um prazerzaço estar aqui com você, muito bacana. O prazer é tudo meu. Conheço vocês somente pela internet, mas estão aqui um pouquinho mais perto, né? Sua câmera é essa aqui, ó, Ricardo. Opa! E é um prazer aí poder falar com você, viu? Muito bacana. Muito bem. O prazer é tudo meu. Raquel, tá animada, Raquel? Tem que tá, deveria estar. Eu acho que tá desligado embaixo, aí depois dá uma olhadinha. Eu acho que tá desligado o som. Hashtag somos seus fãs. Muito bem, prazer é meu e a honra é minha. Imagina. E aí a Raquel vai dar uma força nos comentários aí também. Vamos pra cima. Pessoal, é o seguinte, estamos animados e felizes porque o Dionei voltou. E hoje com um tema legal demais. Eu gostei desse tema. O tema é o último avivamento. O último avivamento que vai acontecer. Tá acontecendo já, Dionei? Eu tô dando spoiler do final. Você está dando spoiler, mas não dá para dizer. Eu vou até explicar depois por que não dá para dizer com certeza. Sei. Mas pode já estar acontecendo, sim. Ou em processo de começar.
e eu vou explicar depois no final por quê. Legal, legal. Depois eu vou pedir pro Neto só liberar o microfone da Raquel, ô Neto, que eu acho que tá fechado aqui, eu acho. Muito bem, pessoal. Ô, Johnny, eu queria começar com uma pergunta a respeito desse assunto. É claro, né? Evidente, porque eu não sou retardado de falar, louco de falar outra coisa. Ô, Johnny, o que é avivamento? Antes de falar desse avivamento que vai acontecer, muito se fala sobre avivamento. Como é que você... O que é avivamento? Avivamento é um mover mais quente. Como é que você... Qual é a sua leitura a respeito de avivamento? Defina avivamento antes de a gente entrar nesse o último avivamento que vai acontecer. Eu vou usar alguns textos bíblicos, depois a pessoa em casa pode olhar com mais calma. Tá? Quando você pega, por exemplo, Atos 8 e Atos 19, né, são dois textos interessantes, porque ele fala sobre a questão do batismo. Né? E ele vai falar, quando você chega em Atos 8, por exemplo, você vê que Pedro, se não me engano é Pedro e João, eles estão chegando na região, acho que deixa eu ver só qual que é a região. Atos 8? De Samaria. Né? Atos 8 do 14 em diante, né? Que Pedro e João vão para Samaria. E o texto diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E é interessante que você vai ver o mesmo padrão em Paulo, em Atos 19. Porque em Atos 19, também Paulo, né, ele vai na região de Corinto, né, e aí ele chega em Éfeso, e ele pergunta se eles receberam o Espírito Santo. É mais ou menos o que aconteceu com Pedro e João lá em Samaria. Então, chegando em Éfeso, ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? E aí, em ambos os casos, é interessante que eles respondem assim: não, a gente só foi... A gente nem sabia que tinha batismo do Espírito Santo, a gente foi batizado no batismo de João, que é o batismo das águas, né? Então, o que acontece? Eles ouviram o Evangelho, você percebe que eles ouviram o Evangelho, creram, tanto creram que eles foram batizados, né? E eu não consigo dizer o seguinte: então se eles foram batizados nas águas, né, pelo batismo de João, ou até mesmo pelo batismo de Jesus, como também você vê no texto, eu não posso entender que eles não nasceram de novo. Porque para você nascer de novo, para você ser salvo, Romanos 10, 9 e 10 fala isso muito bem, né? Se com o coração creres, né, e com a boca confessares. Então eu vejo que eles não só creram e confessaram, como fizeram isso publicamente, através do batismo. Você vê isso tanto em Samaria, você vê isso tanto em Éfeso também. Então, houve um novo nascimento? Eu acredito que houve. E se houve um novo nascimento, eles foram, como diz Romanos 6, 3 e 4, eles foram batizados na morte de Cristo. Né? E 1 Coríntios 12, se não me engano, vai falar que todos nós somos batizados num só Espírito. Então, para você nascer de novo, você tem que nascer do alto, como diz João 3, né? Então você tem que nascer da água e do Espírito. Então houve esse novo nascimento. E aí é interessante que Pedro e João em Samaria e Paulo lá em Éfeso, eles chegam e dizem: mas espera, você precisa receber o Espírito Santo. Vocês não tinham recebido? Porque quando você nasce de novo, você já recebeu. Você já foi batizado num só Espírito. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você já foi selado, né, com o selo de Deus, que é o selo do Espírito Santo. Né? Mas o que parece e dá a entender quando se analisa esses textos de uma forma é que há um empoderamento. Você lembra que João batiza com água, mas o que vem depois de mim, ele fala assim: vai batizar com água e com fogo. Então você vê que está falando de Jesus batizando nas águas, né? O batismo das águas que simboliza o novo nascimento, essa questão toda do novo nascimento. E você nascer do alto, né, onde o Espírito Santo é selado em você, mas há um empoderamento, um mover do Espírito dentro de você para levar você a testemunhar e evangelizar de uma forma muito mais, digamos assim, influenciável. Você tem uma ousadia que normalmente não teria. Legal. E você se torna ousado o suficiente para testemunhar sobre Cristo e sobre todo o Evangelho. Não quer dizer que você não possa fazer isso antes, né? Mas há um mover do Espírito sobre você, como se estivesse seguindo você com sinais e maravilhas. Por isso que quando você vê os batismos de Atos 8 e Atos 19, você vê que imediatamente eles recebem um sinal, que eles começam a falar em línguas e tudo mais, né? E aí isso é tão visível que até Simão, que vai querer, né,
comprar o dom do Espírito, ele fica então, ele vê algo, porque se não fosse algo visível, manifesto, né, ele não ia querer. Então o que é isso? Isso é um empoderamento, é um encher-se do Espírito para fazer sinais e maravilhas e ousadamente evangelizar além daquilo que você recebeu do selo do Espírito que trouxe o novo nascimento para você. Então é um empoderamento, digamos assim, para você ter, seguir sobre você esses sinais, essas maravilhas que o próprio Espírito Santo, que aí você fala não somente com as palavras, mas fala com poder, né? Como Paulo diz, que o Evangelho não é somente palavra e sabedoria, mas é poder. E aí é o poder do Espírito Santo se manifestando. Como? Com dons de cura, né? Você vê isso em dons de cura, você vê isso em dons de manifestação de sabedoria, de conhecimento, de línguas, dons de maravilhas, e dom de interpretação de línguas também, e dom de profecia, que então, é o que você vê acontecendo em Atos 2, por exemplo, Atos 8 e Atos 19. Você diz então que o revestimento do Espírito, esse novo, definindo avivamento antes, é que é uma experiência naqueles que já creem, mas que de alguma forma mais especial são revestidos para uma missão mais específica, com uma unção um pouco mais clara, vamos dizer assim. E aí, eu não me lembro a referência, cara, eu acho que é Atos 4, ele diz que eles foram revestidos do Espírito e aí começaram a pregar com ousadia. Então era isso, na casa, lá em Atos 4, exatamente. Atos 4, 31. Legal. E aí, com ousadia, eles comentam assim, não é quando a gente fala de avivamento, vamos bater esse martelo junto, a gente não está falando necessariamente da experiência única de dom de línguas, por exemplo, ou de um culto mais quente, vamos dizer assim, mas a gente está falando de uma igreja um pouco mais focada na missão. Seria isso? O laser, que é muita luz espalhada, o laser que é aquela luz bem concentrada ali para cumprir um objetivo. Seria isso? Faz sentido? Sim, e o objetivo é, né, como a gente já leu em João, por exemplo, acho que é João 16, 13, 14, o objetivo é justamente falar de Cristo, né? Apontar para Cristo. Ou seja, esse avivamento ele não aponta para mim, não sou eu o foco. Legal, né? Não sou eu que vou ficar agora, eu sou o poderoso, eu sou, sei lá, né, fui revestido. Inclusive o dom não é meu, né? Isso é muito importante. O poder não é meu, o dom não é meu, né? E aí eu quero usar o dom para me, digamos, me favorecer ou me engrandecer. Não, se você realmente foi revestido do poder do Espírito da forma correta, né, e você tem o foco correto, você vai apontar para Cristo, para a obra de Cristo, por poder e toda a questão que o Evangelho oferece sobre salvação, redenção, crescimento, vida com Deus, né? Muito legal. Existe uma confusão grande, né? Geralmente a teologia separa esses dons nos dons específicos para um serviço e aquilo que é o homem-dom, né? No sentido assim de, por exemplo, dom de presidir, né? Hoje tenho, amanhã não tenho, né? É uma coisa mais inata, Deus deu de forma mais inata. Mas esses outros dons mais coloridos, assim, vamos dizer assim, o dom de curar, por exemplo. Eu não tenho o dom de curar. Deus se manifesta, cura a partir de mim, talvez com alguma frequência ou não, mas pode ser que nunca aconteça. Senão a gente esvaziava o hospital, né? Senão quem tem dom de cura vai lá e esvazia o hospital inteiro. Resolve o problema da pandemia no Brasil. E outra, né? A questão dos dons é de Deus para o homem, né? Então não sou eu que controlo isso. O Espírito Santo é quem vai dar conforme ele quer, da maneira que ele quer, porque ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Inclusive a minha vida cristã, ela não pode ser medida pelos dons que eu possuo, de forma alguma, né? Até por causa disso, porque é de Deus para o homem e ele faz como ele quer. O fato, por exemplo, digamos que eu tivesse o dom de cura ou o dom de maravilhas, daquele que faz crescer o braço, né? Um dom de cura estupendo que, né, cura o cara de qualquer tipo de coisa, AIDS, câncer, o que for, até porque o dom não é meu, mas eu sou instrumento para esse poder que se manifesta. Isso não quer dizer em nada que eu seja aprovado por Deus ou que eu esteja, digamos, vivendo uma vida santa e correta em relação a Deus. Perfeito. Porque o que define isso, na verdade, é o fruto. O fruto, perfeito, sim, é do homem para Deus. E o fruto do Espírito, que é Gálatas 5:22, fala isso bem claramente, né? Eu tô achando que você é crente mesmo, viu, Johnny? Porque a gente começa é uma frase que a gente sempre usa, o que define maturidade com Jesus
não é manifestação dos dons, é manifestação do fruto, né? Isso é muito verdade, muito legal mesmo. Exato, e é Muito verdade legal. mesmo. Glória a grande Jesus. verdade. Fico mais tranquilo agora sabendo que você realmente é cristão, depois de um ano de live. Muito Glória a bem. Deus. Primeira pergunta, então, nessa nossa jornada do último avivamento. Um beijo para todo mundo que está nos comentários. Aí você quer mandar um beijo para alguém, Ricardo? Pessoal, os seus amigos que vieram aí? O pessoal aqui, a audiência hoje está bombando, hein? Eu quero mandar só um abração aí pro Alex lá de Novo Hamburgo, Legal. a tia Lourdes lá de Santos não, ali de Mongaguá. Tia né? Lourdes é uma figuraça. Tia Queremos Lourdes, você aqui, tia Lourdes. Lu, vem pra cá, Lu. O Darcy também, meu irmão querido lá de Pino. Um grande abraço a todos eles. Muito legal. Bom, mas o Dani Saad também que mandou um abração para você, Johnny. Mas ele falou que ele gosta mais de mim. Não sei. Não, isso não tá Isso eu escrito. não duvido, mas tudo bem, eu posso viver com isso. Tô brincando, não disse isso não. Isso é coisa minha. Ciúmes eu meu. sei. Olha só, então nessa jornada nossa do tema O Último Avivamento, esse nosso podcast hashtag 225, e a gente já entendeu o que é avivamento, então, brilhantemente explanado pelo Johnny. E a segunda pergunta que eu preparei para você, Johnny, existem profecias a respeito de um último avivamento, um último florescer da igreja, um último foco laser aí na missão? Como é que você tem o que você diz pra gente sobre isso aí? A gente pode pegar um pouco de Atos, né? Deixa eu pegar aqui Atos 2. Eu não sei se eu posso compartilhar a tela, tô como... Eu acho que você não tá como host, cara, mas a gente pode fazer isso acontecer. O pessoal da técnica aí, malandrão, assim que você conseguir transformar o Johnny. Isso. Fazendo na cara, inclusive. Muito bem, enquanto isso eu vou cantar. Raquel, você estava animada, Raquel? Você quer cantar uma música? Meu advogado, ele me defende do acusado. Eu vou trazer um violão para nossa live aqui, porque o nível tá alto. Vai lá, Johnny, acho que você você já consegue compartilhar. Atos 2 aqui, eu vou pegar a partir do 16, vale lembrar o seguinte, né? Atos 2 começa justamente com o derramamento do Espírito. Né? Você tem essa questão do derramamento no dia do Pentecostes. Vale colocar algumas coisas aqui. Depois da ressurreição, o texto deixa claro que Jesus ficou 40 dias se manifestando de várias formas. Né? Com os discípulos, com uma nuvem de testemunhas, aí até 500, segundo Paulo. Mais ou menos. E no 40º dia ele ascende aos céus. Né? E aí ele dá nesse dia a instrução para que eles vão para Jerusalém, fiquem lá, orem até descer o Espírito Santo. Muito bem. Tem algumas coisas curiosas aí. A primeira, essa questão dos 40 dias. A gente já falou aqui outras vezes, só vou repetir. Né? Você tem vários padrões dos 40 na Bíblia. Você, por exemplo, quando o povo sai no Êxodo, eles saem do Egito, eles ficam 40 anos, no caso, até entrar na Terra Prometida. Depois você tem Jesus, por exemplo, depois da ressurreição, quando ele, de certa forma, inaugura o que a gente chama da dispensação da graça, da nova aliança, você tem novamente esses 40 dias colocados. Vale lembrar que 40 sempre fala sobre gestação, algo vai nascer no final desse período, né? Porque 40 são 40 semanas de gestação, então algo nasce no final desse período. E a história bíblica você pode dividir, deixa eu até voltar para cá enquanto isso, você pode dividir nessa questão de 40, 40 e 40, que são 40 jubileus, né? Então você tem, por exemplo, de Adão até Abraão, você tem mais ou menos 40 jubileus, cerca de 2000 anos. De Abraão até Cristo, mais ou menos 40 jubileus, mais ou menos cerca de 2000 anos. E de Cristo até agora, desde a morte de Cristo até agora, nós estamos fechando quase esses 2000 anos, que dá os 40 novamente. Então, por exemplo, você vê que a congregação de Israel só entra na Terra Prometida depois de 40 anos. E Jesus faz a sua ascensão, e que nessa ascensão o próprio anjo diz, da mesma forma como você viu ele subir, ele vai voltar, ou seja, é um manifesto da sua subida e da sua volta. Então esse 40, muitas vezes a gente já tem falado aqui outras vezes, aponta muito para essa questão. Fala muito sobre período em que Jesus deve voltar, que aponta para esse tempo que nós vivemos agora, que está quase fechando esses 40 jubileus desde a cruz até hoje. Então é importante enfatizar isso. Segundo, que o Espírito Santo desce no Pentecostes, né, que é o 50º dia, é a festa dos Pentecostes, que normalmente o judeu comemora no Pentecostes a entrega da lei. E vale lembrar que no primeiro Pentecostes, no Monte Sinai, quando também Deus desce no Monte Fumega, tudo aquilo acontece, nesse primeiro Pentecostes,
você tem o pecado do bezerro de ouro, e esse pecado do bezerro de ouro leva à morte de cerca de 3.000 almas, como diz o texto lá em Êxodo. Né? Cerca de 3.000 almas morrem. Né? Enquanto que, curiosamente, você tem um paralelo no Pentecostes de Atos 2, onde desce também, né, o Espírito sobre eles, mas ao invés de você ter morte, você tem vida. Cerca de 3.000 almas são salvas, são ganhas pelo Evangelho. Né? Isso é uma indicação clara do seguinte, que a lei sem o Espírito Santo, né, porque a antiga aliança você não tem o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós, então a lei sem o Espírito é sinal de morte. Enquanto que a lei com o Espírito é sinal de vida. É mais ou menos isso que você já começa a ter, né? Já que ambos os eventos acontecem na festa do Pentecostes, que comemora a entrega da lei, de certa forma. Né? Então, nós saímos da lei mosaica para a lei de Cristo, de certa forma. Né? Agora seguimos a lei do Espírito. E a lei do Espírito nos traz vida. Né? Por isso que é aquele que Gálatas 5,16 fala que anda no Espírito, né? E se você semear no Espírito, vai ganhar a vida eterna. Então nós temos esses textos falando tudo sobre isso. E tudo isso se cumpre nesse do Pentecostes, onde tem essas manifestações, né? Manifestações muito parecidas também com o que você tem no Monte Sinai, por exemplo, na entrega da lei no Monte Sinai. Se você lê o texto diz que eles viam as vozes. Né? E é interessante, porque nós ouvimos as vozes, mas não vemos as vozes. Mas o texto no hebraico diz que eles viam as vozes e o som de trovão. Então, quando você pega e você analisa isso pelo hebraico, e junto com a tradição judaica, você vê que, na verdade, eles viam as vozes como se fossem manifestações, como se fossem relâmpagos, né? Aqueles rastros de fogo. E quando ele diz que eles ouviam, né, como trombeta, som de trombeta, o som de muitas águas, como diz o texto, também isso na tradição judaica diz o seguinte, que tinham não só israelitas ali, né, mas você tinha egípcios, você tinha pessoas de vários povos no meio deles, no meio desse povo todo. Então eles acreditam, e é uma interpretação judaica dessa questão das muitas vozes com muitas águas, eles entendem o seguinte, que as vozes elas se manifestavam primeiro como fogo, e cada um deles ouvia no seu próprio idioma. Por isso que tinha som de muitas águas, como se fossem muitas vozes distintas, mas cada um estava ouvindo o seu idioma. É interessante essa interpretação do texto do hebraico. Por quê? Porque é uma manifestação que nós vemos em Atos 2 também, quando desce o Espírito Santo. Porque desce o Espírito Santo, vem o quê? Como chama de fogo sobre cada um deles, né? Que é muito similar a questão dos relâmpagos e tudo mais, que eles viram lá no Monte Sinai. E a manifestação seguinte é que eles falam em vários idiomas ali. Né? Você não está vendo eles falando em língua de anjos, eles estão falando em línguas dos homens, mas em vários. E todos eles fazendo o quê? Glorificando a Deus. Todos glorificando a Deus. Né? Que é mais uma das questões de João, que a gente falou, né? Onde o Espírito Santo aponta para a glória de Cristo, para a glória de Deus. Né? Esse é o objetivo do dom, é glorificar a Deus, glorificar a Cristo. Então, você tem esses eventos acontecendo, né? Tudo isso naquela casa onde estamos reunidos, e aí é interessante que no discurso, e aí eu vou voltar para o texto bíblico agora, né? Que é Atos 2,16, que Paulo vai tentar explicar para eles o que está acontecendo. E aí ele começa a citar o seguinte, olha pessoal, o que ocorre agora, porque eles tinham dito, não, esses homens estão embriagados, não, ele diz não, o que ocorre agora é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele vai citar a profecia de Joel, que fala assim, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão, né, os vossos velhos, e até sobre os meus servos, minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então ele faz uma citação direta de Joel, né? E que é o texto aqui, Joel, deixa eu abrir o Joel aqui, praticamente ele faz uma citação exata de Joel no texto do 28 e 29, né? Em que é considerar que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Nesse contexto do capítulo 2 do profeta Joel, né, o contexto é muito interessante, porque ele já começa aqui no capítulo 2 falando o seguinte, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se de todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Ou seja, o contexto do capítulo 2 de Joel já está falando dos últimos dias. Por isso que Pedro cita lá que acontecerá nos últimos dias. Porque está falando da próxima vinda, né? E a gente já discutiu isso em outros lives. Nós estamos falando do dia 5 e 6, né? Porque o dia 1 e o dia 2 é de Adão até Abraão. Perfeito. O dia 3 e o dia 4, que são os milênios, o terceiro e quarto milênio aponta, né, para
Israel depois Cristo, e agora nós estamos no período do 5º milênio, 6º milênio, que está acabando agora, daqui a alguns anos, né? Ou daqui a pouco, a gente não sabe exatamente quando, mas em alguns anos acaba. Então, são esses últimos 2 dias, por isso que são os últimos dias. Mas quando a gente está dizendo do avivamento, do último avivamento, a gente está fazendo referência a esse período dos últimos 2 dias, ou a gente está falando de uma experiência que ainda vai acontecer de forma histórica na igreja? Então, aí a gente tem que... Por isso que eu estou entrando nessa questão, porque para você entender o último avivamento, você precisa entender o primeiro. Perfeito. Porque, de certa forma, eles estão conectados. Existe uma conexão entre os dois avivamentos. Então, o que acontece em Atos 2, né, no Pentecostes de Atos 2, é o primeiro avivamento. E esse primeiro avivamento, se você olhar, por exemplo, no caso aqui, no contexto de Joel 2, no versículo 23, 24... Tem uma parte interessante que Deus fala, que o profeta fala assim, né? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, ou seja, as primeiras e as últimas chuvas. É interessante que Tiago, deixa eu botar Tiago aqui também no texto, Tiago no contexto também, lá no capítulo 5, versículo 7, ele vai falar assim, ó, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E ele usa a mesma descrição de Joel. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, você tem nesses 2 contextos o quê? Você tem um derramar do Espírito, e você tem comparativo desse derramar também com essa questão das chuvas. Então você tem a primeira chuva e as últimas chuvas. Se você pegar, por exemplo, Hebreus 6, ele também vai fazer um comparativo sobre a chuva que recebe, né, o solo que recebe a chuva, e ele fala sobre o Espírito Santo nessa questão, e recebe disso e produz bênçãos, né? Esse é o bom solo. Mas se receber essa chuva e produzir espinhos e abrolhos, né, perto está da maldição. Hebreus 6 fala sobre isso. Então essa questão da chuva, esse derramar, fala do quê? Fala do Espírito Santo descendo sobre um determinado solo. E aí vem essa questão, que solo é esse? Por que essa questão da figura, né, das primeiras e últimas chuvas e da colheita? Primeiro porque a palavra de Deus, ela é uma semente, né? Se você pegar, por exemplo, a parábola do semeador, e você pegar, se não me engano, acho que é Lucas 8, em Lucas 8:11, né, ele diz que o que é? A semente é a palavra de Deus. Né? Então eu tenho essa semente, vai ser plantada onde? Nesses corações. E ele dá aqueles 4 tipos de solos que você vê lá na parábola do semeador. Né? Então ele coloca essa questão, essa semente é a palavra de Deus que é colocada. E é interessante que você vai ver essa questão da palavra de Deus em todo o contexto de Atos, por exemplo. Se você pegar, por exemplo, você até comentou, Atos 4:31, né, que estão aqui reunidos e tudo. E aí todos ficam cheios do Espírito Santo. E aí o que eles fazem quando são cheios do Espírito Santo? Com ousadia, com intrepidez, anunciam a palavra de Deus. Eu pensei que saísse aí rodopiando. você pega Atos... Oi? Eu pensei que eles fossem sair rodopiando. Não, foram pregar a palavra com ousadia. Foram pregar a palavra, não ficaram rodopiando, não. Aí você pega o contexto, ó, Atos 6:7. Diz o texto, crescia a palavra de Deus, lembra a semente, a palavra de Deus, em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aí você pega Atos 12:24. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Aí pega, por exemplo, outros textos relacionados, você vê que essa palavra vai crescendo. É interessante que Romanos 10, por exemplo, 17, fala que a fé vem ouvir a pregação, né? E a pregação da palavra. Então você tem toda essa questão da palavra sendo o quê? Regada, sendo colocada no coração. Tiago fala isso de uma forma muito interessante, deixa eu compartilhar aqui também. O próprio, você falou, desculpa até enquanto você abre, pode Pentecostes é a festa dos primeiros frutos, né? A tradução, não, né? Pentecostes não, os primeiros frutos é a ressurreição de Cristo. Ah, ok. Perfeito. Mas você tem razão também é primícias, tá? Desculpa, você tem razão. Porque tem a festa da ressurreição, que é a festa das primícias, é as primícias da colheita da cevada. O Pentecostes, você tem toda a razão, são as primícias da colheita do trigo. E lembra que Jesus é o trigo que foi, né, é a semente de trigo que foi morta.
para produzir muito fruto. E você tem razão nesse ponto. E esse florescer da igreja, ser os primeiros frutos, também tem tudo a ver, né? Essa experiência de avivamento, né? Da igreja ser... enfim, tá florescendo junto aí. Muito legal, muito legal. E é interessante que em Tiago 1:21, né, ele fala assim, despojando-se de toda impureza e do acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Quando você pega esse implantada aqui no grego, né, você tem o prefixo em, que é dentro, né, em, e você tem o derivado que fala do quê? Fala sobre algo que brotou, germinou, né, que é o que deu à luz, né, o que brotou, germinou dentro de você. Ou seja, ele fala da palavra que é colocada dentro de você, dentro do teu coração, e ela vai lá para ser o quê? Germinar, para crescer, para se multiplicar. E aí entra essa questão que eu quero falar das chuvas. Por quê? Por que essas chuvas são importantes e por que há uma diferença entre primeiras e últimas chuvas? Quando você pega no hebraico, você vai ver que a primeira chuva ela é chamada de moré no hebraico, que é a chuva temporã, tá? E ela se escreve dessa forma aqui, ó, moré. Lembra que no hebraico a gente lê da direita para a esquerda, tá? Então, moré é a chuva temporã, enquanto que malkosh é a chuva serôdia, né? Que se escreve dessa forma aqui. Então você tem, primeiro, a chuva temporã, as primeiras chuvas, não são iguais às últimas chuvas. Isso é a primeira coisa que você tem que pegar e observar. São chuvas distintas. Elas têm características e significados distintos. E essa é a primeira informação que você pega quando você começa a analisar na raiz da palavra, porque a raiz da palavra diz muito sobre isso. E explica muito essa questão desse descer do Espírito. Primeiro por quê? Porque moré significa o quê? Significa primeira chuva, mas também significa professor. Aquele que ensina. E é interessante que moré vem de uma raiz chamada yará em hebraico. Né? E por que eu coloquei a raiz dessa palavra aqui? Porque yará, né, ela significa lançar, atirar, jogar, derramar, lança flechas, mas também significa jogar água, significa chover e significa apontar, mostrar, dirigir, ensinar, instruir. Está tudo isso relacionado. E é curioso que existe uma palavrinha chamada Torá, que vem da mesma raiz yará. Essa mesma raiz que fala de chover, de ensinar, de instruir. Então você tem Torá, que vem dessa mesma raiz, e Torá, para quem não sabe, Torá fala da lei. Torá significa o quê? Torá fala de lei, da orientação. Então, por exemplo, em Jeremias 31, né, versículo 33, que fala que fala da nova aliança, Jeremias 31 fala da nova aliança, né? Eis aí vem dias, foi nova aliança e tal. E lá no versículo 33, assim, e na mente eu vou escrever, nas suas mentes eu vou escrever a minha lei o que é? A minha Torá. O texto diz, eu vou escrever nas suas mentes a minha Torá e no coração também vou escrevê-las. Então ele vai, o que? Nessa nova aliança diz o seguinte, na nova aliança eu vou jogar dentro de você, dentro da tua mente, dentro do teu coração, o que? A semente da minha instrução, a semente da minha lei, a semente da minha palavra, né? Da minha Torá. Por quê? Porque a palavra de Deus é como semente, lembra? Acho que é Lucas 8:11, que fala isso, a palavra de Deus é a semente. E é a semente pura, né? E essa semente pura é o quê? Ela é jogada dentro de nós agora. Por isso que houve uma transformação. Por isso que no novo nascimento foi tirado de você um coração de pedra, né? Porque pedra não tem como você modelar e não dá para plantar nada na pedra, né? Só lembrar do terreno pedregoso. O terreno pedregoso não tem como a semente sobreviver lá dentro. Então, esse coração foi transformado para um coração de carne, como está lá em Ezequiel 36, 26, 27. Né? Então, foi transformado num coração de carne. Coração de carne fala do barro, que é moldável. Lembra? Nosso corpo, 66% dele praticamente é água. Né? Então, simbolicamente, está tirando o meu coração de pedra, colocando um coração de carne, que é um coração de barro, que é um coração do evangelho também, porque a letra para carne e para evangelho, para boas novas, é a mesma no hebraico. As mesmas letras, né? Só muda a pronúncia. Então ele me deu esse coração, é como se ele dissesse assim, seguinte, você agora é um receptáculo de barro, um barro que eu posso moldar e que eu posso botar dentro desse barro a semente da minha palavra, porque no barro eu tenho como molhar o barro com a minha palavra, com água, para que essa semente venha e frutifique. Ou seja, o que é essa chuva temporã? A chuva temporã é exatamente o que acontecia quando você tinha o ciclo
do cultivo e da colheita de Israel, então o que acontece? As primeiras chuvas, eles faziam o quê? Eles pegavam, eles preparavam a terra, né, aravam a terra, como a gente faz até hoje, e aí eles pegam a semente e colocavam a semente na terra. Só que a semente na terra não vai servir para nada se não tiver água. Precisa de água. Então o que eles contavam? Eles contavam com as primeiras chuvas. E as primeiras chuvas é que nem esse termo Iará, esse chover. É como lançar flecha. Então a chuva vinha com força sobre a terra, né? Lançava sobre a terra, para a terra o quê? Ficar umedecida, cheia d'água, para que aquela semente que está nessa terra, ela faça o quê? Ela germine e comece a crescer. Então essa semente da palavra, simbolicamente falando, foi jogada o quê? Nessa primeira chuva temporã, que aconteceu em Atos 2, quando começa as primeiras chuvas, ou seja, né, a palavra que Jesus tinha colocado no coração dos discípulos, agora ela começa a receber essa chuva. Chuva do quê? Esse derramar do Espírito. Esse derramar do Espírito vai inundar o coração deles, né, com a água da palavra. Esse inundar faz com que aquela semente da palavra, né, da Torá, das instruções que próprio Jesus deu, né, comece a frutificar, a germinar. E aí ele começa o quê? A ensinar como é que isso tem que crescer. É como se ele pegasse, com muito cuidado, por isso que é chamado chuva mestra, chuva professora. É como se essa chuva dissesse para a semente, olha, agora você vai crescer e eu vou te ensinar como é que cresce. Eu vou te dar todo o ambiente que você precisa para que você germine, cresça, para começar a ficar viçosa, a crescer de forma robusta. Então você tem isso acontecendo o quê? Em todo o livro de Atos você vê justamente isso. Pregação, pregação, pregação da palavra, pregação da palavra. Claro, seguido às vezes de sinais, né, demonstração de maravilhas e tudo mais, de poder, né, que vem do Espírito Santo. Mas para quê? Para que essa palavra se comece a multiplicar. Por isso que o texto várias vezes diz que a palavra e crescia e se multiplicava a palavra. E isso ia adiante. Então você vê o quê? Você vê esse início, o Espírito Santo agindo como a função que ele faz, como um professor, ensinando para que eles cresçam. Por isso que eles chegaram a um ponto que disseram, quem são esses homens que estão perturbando o mundo inteiro? Né? O mundo daí inteiro conhecido naquela também, época. Né? Esses que estão perturbando o mundo chegaram aqui também, né? Eles falam isso. Exatamente. Então, por quê? Porque o Espírito Santo está nesse processo dessas primeiras chuvas. Então, você tem as primeiras chuvas, onde essa semente foi plantada e começa a crescer. Muito bem. O que são as últimas chuvas? As últimas chuvas, que é a chuva serôdia, né, que é Malkosh. Malkosh, ele vem de uma raiz que significa o seguinte, né, essa raiz, na verdade, está aqui embaixo, né, Lakash. Ou também pode se falar Lekesh. Né, depende da pronúncia das vogais que você colocar aqui. Ele vem dessa raiz aqui. Lakash, Lekesh significa o quê? Colheita. Colher, apanhar. Apanhar a colheita tardia. Apanhar tudo, recolher tudo, tirar. Né? É a produção da colheita. Então o que é essa última chuva? Essa última chuva é a chuva da colheita. Diferente da chuva quando foi feita a semeadura. Perceba, essa é a diferença básica. Você tem uma chuva que foi feita para que a semeadura comece a germinar e brotar e florescer. E você tem uma outra chuva, que são as últimas chuvas, que tem outras características, que está relacionada à colheita. Por quê? Qual é a função dessa questão da colheita? A questão da colheita aqui fala do seguinte: o fruto já cresceu. Está chegando a época da colheita. Mas essas espigas, ou a uva, por exemplo, elas ainda estão muito verdes, muito amargas. Então o que na época, nesse ciclo da colheita, que é o último ciclo agora aqui das últimas chuvas, que eles querem colher agora as vinhas, as uvas, e querem colher as últimas espigas, o que eles estão esperando? Eles estão esperando que Deus mande as últimas chuvas, não para que a semente germine, porque ela já germinou, ela já tá crescendo, as espigas já estão lá, né? A videira já está dando fruto também. Eles querem as últimas chuvas para quê? Para que esse fruto, que ainda está verde, amadureça. Ou seja, o objetivo dessa chuva serôdia, as últimas chuvas, é amadurecer o fruto para a colheita. Para que quando chegue o tempo da colheita, o fruto esteja maduro, as uvas estejam doces, saborosas, né? E esse fruto, as espigas, estejam no ponto certo para a colheita.
Porque se não vier as últimas chuvas, as espigas vão estar verdes, não vão estar boas para a colheita, vão estar muito duras, ou não vão estar bem desenvolvidas, e as uvas vão estar amargas, não vão estar doces como se espera. Então esse é o objetivo. E aí você percebe uma diferença grave aqui, né? Considerável, desculpa, não grave, mas considerável. Aqui você tem um avivamento, digamos assim, um derramar, cujo objetivo é gerar muito crescimento, rápido, forte, fazer com que a palavra germine e comece a se desenvolver, por isso que você tem uma instrução, você tem, né, um professor para fazer esse processo, que a gente vê acontecendo todo em livro de Atos, e depois com as cartas dos apóstolos e tudo mais. Mas aqui, o processo já não, o foco do processo não é esse. Não quer dizer que eu não possa ter sementes sendo germinadas e que venham a germinar e crescer. Mas o foco dessa última chuva não é esse processo explosivo de crescimento, e nem esse processo exclusivo de brotar, mas um processo de amadurecimento do fruto que já existe. Né? Então, isso é que é importante entender. Ou seja, a característica do avivamento lá de Pentecostes, de Atos 2, não é o mesmo desse último avivamento que nós vamos ver. Ô, Johnny, não. Diga. Uma pergunta. Os avivamentos ao longo da história dos últimos 2000 anos, eles se encaixam ou são experiências distintas, assim? Desde os mais conhecidos, sei lá, do Congo ou da Rua Azusa. Tem até uma pergunta aqui do David Fernandes, ele diz isso, da Rua Azusa. Se encaixa em qual... Dá pra gente fazer esse paralelo analisando historicamente, assim, ou fica mais complicado? Como é que... Não, dá para você encaixar até nessa questão da própria ciclo da colheita, porque, primeiro, as primeiras chuvas e as últimas chuvas não são as únicas chuvas que acontecem nesse ciclo da colheita. Você tem, durante esse processo, as chuvas intermediárias. Né? Um processo de chuvas intermediárias, você tem um processo de verão, às vezes, que é um período de seca. Né? Você tem esses processos todos acontecendo, que se você pegar, por exemplo, e colocasse aqui um reloginho, né? O ano zero, o ano da cruz, por exemplo, né? E apontando para o ano 2000 depois da cruz, digamos assim, né? Você pôs, né, até o 40º jubileu, digamos assim. Você vai ver o quê? Um processo onde, em algum período, vai imperar mais as características dessa chuva aqui, não que ela não possa acontecer nos períodos seguintes, porque aconteceu. A gente vê vários avivamentos na história, quando você começa a ver, assim como a gente vê um período de seca, né? O pessoal chama a Idade Média, por exemplo, um período de seca, até acontecer, por exemplo, o período que a gente poderia colocar, né, a Reforma, onde você tem, de certa forma, um avivamento, mas não é mais um avivamento relacionado a um crescimento do Evangelho, mas um avivamento relacionado a uma maturidade. A gente vê, por exemplo, que há um resgate de coisas, de valores que o professor já tinha colocado nos primeiros avivamentos, lá no Espírito Santo, lá atrás, ou seja, um resgate ao Evangelho, a questão da graça, salvação pela graça, né? Um resgate a essas questões, ou seja, um renovo na reforma para trazer um certo amadurecimento, que a gente vê com Lutero, né? Que a gente vê isso com Calvino e vários outros que vão crescendo, e aí vocês vê esses avivamentos nesse último período com muito mais características do Malkoche do que características do Moré. Né? Então, eu diria que é como se você fosse, eu não sei como dizer, mas quando você pega, por exemplo, aquelas views na internet, onde você tem uma faixa de cores, né, que vai, sei lá, do azul para o roxo, e aí você vê uma matiz de cores que vai mudando até ficar sai do perfeito azul até o último perfeito roxo, mas no meio ele vai ficando um degradê, digamos assim, até alcançar essa última cor. É a mesma coisa aqui. Você tem um degradê entre as chuvas. Né? Começa forte a chuva Moré, primeira chuva, e à medida que o tempo vai passando, ela vai começando a ter um degradê onde vai ter mais, aos poucos, características da última chuva começam a aparecer junto, até que vai chegar o quê? O último avivamento, que vai ter muito mais características relacionadas a uma questão de maturidade, de um avivamento para maturidade, para colheita, ou seja, colher uma igreja madura, do que necessariamente uma igreja que está germinando agora, nascendo agora. Não, mas volto a dizer, não quer dizer que eu não tenha características aqui de sementes que vão germinar, brotar, não quer dizer que o evangelho não vai... Mas mesmo quando brotar, ele vai brotar de uma forma muito mais madura. Essa é a característica que se espera. Porque eu não vejo, por exemplo, Jesus vindo colher, né, na sua vindima, uma igreja fraca,
uma igreja derrotada, uma igreja caída. Por mais que a gente critique muito hoje a igreja, em vários aspectos, né, vários movimentos que nós vemos por aí, e que são movimentos que a gente entende como movimentos, às vezes, de meninos, até movimentos até quase que heréticos, para não dizer heréticos, em vários aspectos, né, e uma falta de maturidade em vários aspectos, mas Deus não vem para colher uma igreja derrotada. Deus não vem, até porque Apocalipse diz que ela é linda, ela é pura, né? Ela é maravilhosa. Então, Johnny, a igreja é maravilhosa. Pegando esse gancho que você está dizendo, tem uma pergunta muito boa do David Fernandes. Quer ler aí, Raquel? A última que saiu aí? Só para dar um tostão da sua voz. Eu vou ler. Porque Jesus tem que falar mais perto, só. Porque Jesus disse, encontrarei fé na terra quando voltar. Isso não choca com o avivamento? Como é que a gente faz essa gestão que a Bíblia fala de um enfraquecimento geral, de uma crescimento uma apostasia, iniquidade crescendo, e essa igreja vibrante que a gente está crendo que as últimas chuvas trarão? Aí entra uma questão, e aí entra a questão que eu quero colocar, que é bem importante. Deixa eu compartilhar um texto, 2 textos na verdade, para aproveitar e responder essa pergunta. O primeiro texto, deixa eu só botar aqui, vamos ver Oséias, 1 Oséias 6, eu vou ler do versículos 1 a 3, tá bom? O texto fala assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele, o Senhor, nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida e ligará. E ele fala aqui em um código que nós aqui já discutimos várias vezes. Ele fala assim: depois de 2 dias, nos revigorará. Né? E esse revigorar fala o quê? De trazer vida. Né? Ele vai nos recuperar a vida. Então, depois de 2 dias, nos revigorará. Esse revigorar fala dessa questão da vida, e 2 dias fala desses 2000 anos. Lembra? Cada dia com 1000 anos. Uhum. E aí diz assim: e ao 3º dia nos levantará, né? Ou seja, vai nos colocar de pé, e viveremos com ele, ou seja, viveremos eternamente. E é interessante que no texto... Eu tô cantando a música da Diante do Trono aqui, que você vai lendo, é impossível não cantar junto, cara. Tem problema. E aí ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí ele fala assim: como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, como as últimas chuvas, como chuva serôdia que rega a terra. Então ele está dando uma dica assim, diz assim: esse período, vai ter um período, né, nesses 2000 anos, em que vai haver, né, e aqui, claro, está falando também se você pegar todo o contexto, está falando da casa de Judá, está falando dos judeus. Então existe uma parte aqui relacionada a essa questão dos judeus que voltaram a ser nação, né, isso a gente já discutiu em outras lives, o pessoal só consultar as lives anteriores vai ver isso aí. Né? Então fala um pouco dessa questão de Israel voltando a ser nação em 48, mas também fala, né, tanto que ele fala essa questão do 3º dia, e o 3º dia é o 7º dia, ou seja, né, porque depois de 2 dias é o dia 5 e dia 6, e o 3º dia é o dia 7º, é o reino milenar que nós acreditamos. Então nesse 3º dia nos levantará, e esse levantar nos ressuscitará de certa forma. Fala um pouco dessa questão da ressurreição, e viveremos com ele eternamente, viveremos com ele. E ele fala sobre essa questão de descer sobre nós como chuva serôdia, como as últimas chuvas. Ou seja, nesse último tempo da sua vinda, ele vai vir, né, seguindo o quê? A chuva serôdia que rega a terra. Então, por isso que esse evento da chuva serôdia, que é uma chuva que vem amadurecer, é fundamental entender. E aí vem o ponto fundamental, Zacarias 10, deixa eu botar aqui. E aí eu vou responder aquilo, inclusive aquele spoiler que você falou lá no começo, se já está acontecendo ou não. Sim. O texto fala assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Qual é a questão chave aqui? Primeiro, pedi ao Senhor chuva. Quando? Que tempo que eu tenho que pedir essa chuva? No tempo da chuva serôdia. Bem, se nós acreditamos que as chuvas serôdias são as últimas chuvas e a chuva do tempo do fim, ou seja, que fala do último avivamento, e se nós acreditamos que esse período que nós estamos vivendo é o período da volta de Cristo, então o que está dizendo aqui? Que nós temos que pedir chuva, né, nesse tempo.
Que chuva? Esse derramar do Espírito. Assim como Atos 2 teve um precurso de 10 dias em que eles oraram e pediram, né, sob instrução do próprio Cristo para que descesse o Espírito Santo sobre eles, para que viessem as primeiras chuvas, Zacarias 10:1 está deixando claro o seguinte, que nas últimas chuvas nós também temos que pedir. E aí eu vou fazer a minha interpretação, obviamente não posso escrever isso em pedra, né, mas eu acredito o seguinte, que essa chuva do tempo do fim, esse amadurecimento, esse avivamento que leva ao amadurecimento, só vai vir para aqueles que pedem. Se não pedir, o derramar do Espírito não vem. Né? Então, isso significa o quê? Significa que tem muitas igrejas que já estão pedindo. A gente sabe, eu vejo, a gente assiste culto de outras igrejas, de internet, etc., inclusive fora do país, muitas igrejas estão pedindo esse avivamento, estão pedindo esse derramar do Espírito, mas nem todas estão. Muitas não estão. Então você começa a ver cada vez mais uma polarização entre aqueles que buscam o Senhor e aqueles que se afastam do Senhor. Então, aí a gente vai começar a ver o quê? Isso que a gente acabou de discutir. Né? Um crescimento de apostasia, de um lado, mas também um mover do outro lado, de crescimento, de busca ao Senhor, de avivamento, né, ocorrendo em algumas igrejas. Quais? Não sei. Aquelas que pedem. Em que movimento, em que mover? Não sei, pode já estar acontecendo agora. Não dá para dizer. Porque o texto não é muito claro em relação a essa questão, porque é diferente os sinais e as características, como a gente discutiu aqui, das primeiras chuvas de Atos 2 e as características das últimas chuvas do tempo do fim, não são as mesmas. Então, se não são as mesmas, não dá para esperar, nesse tempo, o que a gente lê da igreja primitiva de Atos 2 em diante. Não dá para ver isso. Mas dá para esperar que isso aconteça naqueles locais em que se pede. E por isso que eu acho que vai ter cada vez mais essa polarização. Uma polarização relacionada a uma apostasia, a um afastamento, né, do verdadeiro evangelho. E esse afastamento pode se dar de duas formas, né? A Bíblia é muito clara. Você pode se afastar de duas formas claramente. Você pode se afastar querendo seguir a lei, no sentido da lei mosaica, ou seja, você seguir a lei no sentido de eu buscar justiça própria por mim mesmo, né? Como fez Gálatas. Por isso que Paulo diz assim, vocês ficaram loucos? Quem que encantou vocês? Vocês querem ter justiça agora pela lei? Não tem como ter justiça pela lei. Né? Não é esse o objetivo da lei. E você não tem como alcançar a justiça pela lei. A justiça vem por meio de Cristo. Então vai ter um movimento que vai apostatar buscando justiça própria, buscando se justificar pela lei e não por Cristo. E você pode ter um outro ambiente, que aí fala Judas, né? Judas vai falar sobre isso, que são aqueles que transformam a graça em libertinagem. Ou seja, né, que simplesmente não fazem nada, onde a graça que eles receberam se tornou vã. Por quê? Porque receberam a graça, como diz 2 Coríntios 6:1, né, que nós somos cooperadores de Deus nós somos cooperadores, ali a palavra para cooperadores no grego é sinergia, ou seja, é algo que eu trabalho com Deus, eu sou cooperador de Deus, né, nesse sentido, nesse trabalho. Tanto que 1 Coríntios 3, 6 e 9, versículos 6 e 9, Paulo usa também a mesma questão da lavoura. Ele fala assim, né, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E aí ele fala no versículo 9 que de Deus nós somos o quê? Cooperadores. E ele fala lavoura de Deus, edifício de Deus. Então ele usa essa terminologia da lavoura de Deus, ou seja, a igreja é a lavoura de Deus, onde Paulo plantou o quê? Ele pegou a palavra, pregou a palavra foi plantada no coração, né? Apolo foi lá e regou, né, junto com o Espírito Santo, porque de Deus nós somos cooperadores, somos lavoura de Deus, mas cooperadores. Agora tem aqueles que recebem a graça, mas não cooperam. Querem viver na graça como viviam na época do pecado. E aí vão colher o quê? Corrupção. O Bonhoeffer, ele diz que a graça barata, essa que justifica o pecado e não o pecador, né?
justifica o pecado, dá um jeito enfim, como diria meu pai, do viado não morrer e da onça não passar fome, né? Que ao invés de justificar o pecador, ele justifica o pecado. É a graça barata que é essa que é o outro lado, né? Os dois lados, nem a lei, que seria um absurdo, e nem essa libertinagem que alguns entendem que a graça trouxe, né? Misericórdia por isso. É você entender que nós andamos, né? A gente até discutiu esses dias Romanos 7 e 8, que a gente estava conversando, e o texto de Romanos 8, principalmente agora que vocês estão pregando, deixa isso muito claro, né? É o andar pelo Espírito. A primeira coisa que eu tenho que entender, depois que eu nasci de novo, gente, depois que você nasceu de novo, você não está mais sozinho. Acabou. Você nunca está sozinho. O Espírito Santo está em você. Você é templo do Espírito. Então, tem muita gente que quer fazer, né, aquela história, eu quero alcançar por mérito próprio, eu quero fazer. Gente, ninguém faz nada sozinho depois que nasceu de novo. Porque se você quiser fazer sozinho, você está fazendo sem o Espírito. E o texto diz claramente que de Deus nós somos cooperadores, nós temos que andar pelo Espírito. Ou seja, tudo que eu for fazer, eu preciso fazer com o Espírito, pelo Espírito que está em mim. Por isso que Paulo usa lá em Romanos 8,13, né, que ele fala assim, mas se pelo Espírito você mortificar a carne, ou seja, essa questão de eu mortificar, como diz Colossenses 3,5, né, mortificai, né, as características do velho homem, fazer morrer, Paulo fala, mas como é que eu faço morrer? Eu faço por mim mesmo? Não, você não faz mais nada sozinho. Você vai fazer morrer as obras da carne em você pelo Espírito. A partir do momento que você quiser fazer sozinho, você cai no erro dos Gálatas, que quer fazer por si próprio, que quer se justificar por si próprio e fazer as coisas por si próprio. E aí você abandonou o Espírito. São as obras mortas de Hebreus, né? E também tem aquela questão do cara que tem o Espírito, mas não quer fazer nada. Não quero mortificar. Eu quero viver como eu vivia na carne. É o cara que semeia na carne, como diz o próprio texto de Gálatas 6:8, se não me engano, né? O cara que semeia na carne vai colher o quê? Morte, corrupção. O próprio Romanos 8,13 fala isso. Né? Se eu semear na carne, eu colho morte. Mas se pelo Espírito eu mortificar as obras da carne, eu colho vida eterna. Então, essa é a coisa que você precisa entender. Dentro do novo nascimento, você não faz nada sozinho. Você sempre tem que fazer pelo Espírito. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito e seguir as instruções do Espírito que está em você. Porque no momento que você quiser fazer sozinho, você está correndo o risco de virar um Gálatas da vida. E no momento que você não quer fazer nada, e você acha que o Espírito vai fazer sozinho por você, que você pode deitar na rede e ele faz tudo, você pode cair no erro como aqueles que transformaram a graça em libertinagem, lá de Judas. Então, entenda, a graça em você não te deixa parado, a graça em você gera em você um movimento. Por isso que Paulo diz, eu trabalhei mais do que todos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Também. Então, pode terminar. Pode falar. Não, termine. Então entenda o seguinte, você é cooperador, você está em sinergia com o Espírito Santo. Por isso que o texto diz para você ter comunhão com o Espírito Santo, koinonia com o Espírito Santo. Para que tudo que você venha fazer, você faça por meio do Espírito. E aí sim, porque o Espírito Santo é o teu moré, o Espírito Santo é o teu professor. É ele que te ensina. É ele que regou a semente da palavra que foi colocada dentro do teu coração. E fez essa palavra germinar e começar a crescer em você. Mas para ela crescer em você, você precisa responder a essa graça, responder a essa palavra da mesma forma, de uma forma sinergética. Ou seja, de você obedecer ao Espírito Santo para quê? Para que essa palavra cresça em você e traga em você o quê? Maturidade. Para que você seja realmente maduro. Amém. E não caia no erro de se tornar, né, um apóstata. Né? Porque às vezes quando você se torna criança por muito tempo, o risco de você viver como criança ou um crente carnal, como diz Paulo, né, por muito tempo tomando leitinho, existe o risco de você cair em Hebreus 6, 7, 8, né? Se não estou enganado. Ou depois você leia lá. Segundo aquelas conversas antigas nossas, virar uma telha, né? Um caco de telha que já não pode ser moldado mais. Por isso que eu gosto demais daquela frase que a graça ela não tira a responsabilidade, ela tira a incapacidade de obedecer a Deus. Aqui na bancada nós temos uma pergunta aqui, Raquel Alves, diga aí. Ô, Dionei, diante de tudo que você está falando aí da necessidade da igreja pedir, jejum e oração seria dessa forma? Cabe nesse pedir?
Cabe. A oração é fundamental, né? Tanto que Paulo fala, orai sem cessar. Orai a tempo e fora de tempo, né? Então, essa oração é um processo básico. Na verdade, nós vivemos um tripé, né? Apesar que alguns colocam como as duas asas de um pássaro, né? Em que fala de palavra e oração. Não, e aí pergunta qual que eu posso cortar. Não posso cortar nenhuma. Se você cortar uma delas, o pássaro não voa. Então, palavra e oração são fundamentais. Mas eu botaria um tripé aí, na verdade. Eu botaria palavra, oração e jejum. Caramba. Né? Porque o jejum me ensina a mortificar a minha carne. Tá? O jejum não é uma negociata, como alguns às vezes colocam. Não, poxa, eu jejuei tantos dias, agora Deus é obrigado a me favorecer, porque, ó, Senhor, ó, foram tantos dias sem comer, foram tantos dias sem beber água, e eu estava lá em comunhão, agora o Senhor é obrigado a me responder, porque eu tenho mérito. Eu alcancei mérito. Não, gente, esse período de jejum que você faz é para transformar você, para que a palavra tenha maior ação dentro de você, para mostrar para a sua carne quem realmente manda, que é o espírito, e não os desejos da carne. Então, essa é a questão do jejum, no seu sentido de te fazer crescer, né, de te fazer amadurecer. Não para você fazer negociata com Deus, não vai fechar, não tem como. Também. Muito legal isso, cara. Só mandar um abraço pro Douglas Castro. Beijão, Douglas, queremos você aqui, Douglas. Uma pergunta é o seguinte, a Maria Penha Viegas, nossa irmã super querida lá do Evangelho Simples São Paulo, ela pergunta, existe, sem obediência pode haver avivamento? Sem obediência pode haver avivamento? Não, porque o avivamento, até se a característica justamente é para amadurecer, né? Esse amadurecimento, não existe um amadurecimento que não leve a você ter uma vida com maior comunhão e maior obediência à vontade do Espírito e à voz do Espírito, né? Então, o sentido justamente desse avivamento é justamente levar a um período de maior obediência, na verdade, né? Uma resposta do Espírito Santo dentro de você que te leve a esse aperfeiçoamento, né? Eu costumo dizer que nós somos aperfeiçoados. Existem vários níveis de aperfeiçoamento, né? Existe o aperfeiçoamento, por exemplo, de 2 Coríntios 7:1, onde você é aperfeiçoado, a sua santidade é aperfeiçoada por meio do quê? Por meio do temor do Senhor. Então, 2 Coríntios 7:1 diz o seguinte, como é que eu aperfeiçoo a minha santidade? Porque dá para aperfeiçoar a santidade. O que é esse termo aperfeiçoar? Esse termo aperfeiçoar, lá no grego, é levar à perfeição, tá? É levar à completude. Então, você tem um aperfeiçoamento da sua santidade, e ela acontece por meio do quê? Do temor do Senhor, né? Tanto que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é aquele que abre a porta da sabedoria, né? A chave da sabedoria é o temor do Senhor. Inclusive, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Não é para aqueles que o amam. Porque eu posso amar e não temer ao Senhor da maneira correta. Então, mas eu tenho que amar e temer. Se não me engano, na 1 Pedro 2,17 tem as duas coisas. Amar e temer a Deus na mesma frase, né? E esse amar a Deus que está lá é amar ao próximo, né? Porque quem ama o próximo, naturalmente, ama a Deus, né? Como está 1 João, diz isso bem claro, né? Se você ama o próximo, você ama a Deus. E lá em 1 Pedro 2,17 fala, ame ao seu próximo, né? Ame ao seu irmão e tema a Deus. Então você aperfeiçoa a santidade aí. E outra, você aperfeiçoa também o poder de Deus como? Na tua fraqueza. 2 Coríntios 12:9, se não me engano, né? Você aperfeiçoa o poder de Deus em você por meio do quê? Do reconhecimento da fraqueza de quem você é, né? Porque na sua fraqueza é que você é forte, porque daí Deus se manifesta. Então isso é importante você entender quem você é. E quando você está fraco, naturalmente você ora. É só ver o próprio texto de Paulo de 1 Coríntios 12. Ele estava com o espinho na carne, e o espinho na carne fez o que com Paulo? Incomodou tanto Paulo, né? E a sua fraqueza foi tão notória para ele, que ele teve que orar 3 vezes. E para Paulo foi muito, né? Pedir 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne. Né? Tem gente que está orando aí 3 anos para alguma coisa e não conseguiu a resposta. Mas Paulo orou 3 vezes e achou que era muito. Mas mesmo assim, o que Deus diz? Não, Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pode ficar com esse espinho na carne aí. Né? Então, existe um aperfeiçoamento, né, dessa questão do poder de Deus, que é na sua fraqueza, no seu reconhecimento de quem você é, e essa fraqueza te leva a orar,
a buscar essa dependência de Deus, né? E existe um aperfeiçoamento na palavra de Deus, que está em 1 João 2,5, onde você se aperfeiçoa na palavra e em guardar a palavra. Esse guardar fala de obedecer a palavra, para que você seja aperfeiçoado no amor. Porque se você não guarda a palavra, você não consegue aprender a ser aperfeiçoado no amor. Para, enfim, você chegar em 1 João 4, 8 e 18, onde você é aperfeiçoado no amor. E aí sim, é aperfeiçoado no amor de Deus, que lança fora todo medo, né? Então, são vários níveis de aperfeiçoamento, e todos eles estão ligados ao quê? Ligados à questão da maturidade, né? Esse crescimento. Então, é impossível você ter um avivamento que não mexa em todas essas áreas. Não tem como. Não tem como. Ela tem que mexer em todo o teu ser para te levar a ser cada vez o quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito que Deus salva cada um de nós? O propósito é que nós sejamos a imagem do Filho. Aleluia. O filho maduro. Para que o filho seja primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Ou seja, o propósito é que nós sejamos o quê? O que é amadurecer, gente? Amadurecer é se parecer com Cristo. Aleluia. Simples assim. É isso. Parecer-se com Cristo. Glória a Jesus por isso, cara. Glória a Deus mesmo. Eu acho que tem, Johnny, essa responsabilidade, essa bola que você deixou no nosso pé aí, essa brasa na nossa cabeça, para ficar mais bíblico e profético, no sentido de buscar, né, buscar ao Senhor essa chuva para trazer maturidade, para trazer esse avivamento do final dos tempos aí. Muito bom, obrigado, viu, cara? Muito bom. Eu queria agradecer o Ricardo e a Raquel, que estão aqui também, compuseram esta banca, e convocar os irmãos da igreja que queiram. Até acabando a bateria deles até. Volta neles, Neto. Tá, olha a bateria piscando em cima ali, ó. Tá acabando. Mas convocar os irmãos que queiram estar aqui também, dividindo essa bancada, para a gente encher o Johnny de perguntas aqui. É só mandar uma mensagem para mim. Pedir para o meu pai me dar uma carona, que ele deve estar assistindo aí, eu tô precisando de uma carona para ir embora. E os irmãos também, que a gente tem um canal no YouTube que é o Evangelho Simples, que tem quase 300 mil inscritos. É um canal que a gente ganhou de doação. E eu queria convocar os irmãos a ir lá e curtirem, que a gente vai começar a usar mais esse canal. Então é um canal com 290 mil inscrições lá. E aí você pode entrar lá, curtir, porque a gente vai começar a publicar uns conteúdos por lá também. Certo, meu amigo Johnny? Quer falar mais alguma coisa? Certíssimo. Esse canal é onde? É YouTube, Face, YouTube. Instagram? YouTube. A gente recebeu de doação de um irmão um canal que ele tinha, e aí a gente está agora, já chama Evangelho Simples, agora a gente vai começar a movimentar ele. Então todo mundo, por favor, entre lá e curta, que legal, a gente vai vamos começar a escrever usar. Lá também. Muito bem. Mais algum recado, Neto? Vocês aí, o pessoal da técnica, tá tudo certo? Então, muito bem, nós ficamos por aqui, vocês por todo o Brasil e nós aqui no meu velho e querido banco, porque o Johnny é nosso. Não, olha só. Johnny, obrigado mais uma vez pela sua generosidade, de sempre compartilhar aquilo que o Senhor tem revelado com você. Vocês que ficam em casa, eu acho que por enquanto dá pra gente encerrar. Um beijo e tchau! Tchau, gente. Deus abençoe.